Olá pessoal, meu nome é Eduardo Lima e esse aqui é seu canal Eduardo Lima Anti-Imperialismo. E hoje eu estou aqui mais uma vez com vocês, dessa vez para falar sobre um assunto muito sério, que é eu vou ler e vou fazer meus comentários, né, sobre uma reportagem bastante importante aqui, feita pelo site Sputnik, sobre a questão dos neonazistas que estão crescendo no Brasil, né? É uma reportagem muito importante porque faz referências à enorme quantidade de neonazistas que apoiam e se inspiram na Ucrânia, né? Lembrando que meu canal aqui, desde 2014, acompanha o conflito na Ucrânia e tenta mostrar aqui informações que não são reveladas sobre aquele conflito internacional e a participação da extrema-direita naquele conflito. Bem, vamos dar uma olhada aqui que a gente vai entender um pouco melhor, tá, pessoal? Olha só, lembrando que eu mesmo não gosto de gravar assim, deitado, né? Na verdade, com o celular assim, em pé, né? Na verdade. Mas pelo que eu vi aqui, né? Se eu gravasse deitado, ia ficar muito ruim de ler aqui. Esse site é muito melhor você visualizando em pé, né? Então, mas aí é questão de gosto, né? Vamos gravar aqui, o importante é o conteúdo. Investigação da Sputnik revela quem são os neonazistas que assombram o Brasil. Isso aqui, né, a marcha com tochas, né, que é uma marcha mais bem sucedida do que aquela que a Saruíta tentou reproduzir no Brasil, né, do movimento ali 300, que não dava 30, né, felizmente. Mas ainda assim, mostra muito bem de onde eles tiram a inspiração. Vamos lá, reportagem de João Werneck, especiais. Chega de relativar problema sério. Precisamos falar sobre o neonazismo no Brasil. Nos últimos meses, a Sputnik Brasil se infiltrou em diversos grupos de extrema-direita no país. Nesta reportagem especial, retiramos os neonazistas brasileiros do anonimato, expondo suas atividades e o perigo que representam. Como alguém ainda ousa dizer que o nazismo acabou com o fim da Segunda Guerra Mundial? Nas últimas décadas, os chamados neonazistas foram tratados como uma minoria insignificante, incapaz de reorganizar o movimento que varreu a Europa nos anos 1930, levando o mundo a um conflito global. Atualmente, assistimos em choque a uma nova onda de extrema-direita que para sobre o Ocidente, do Batalhão Azov na Ucrânia a diversos outros países, inclusive o Brasil. Ou seja, falando do Batalhão Azov, né? Inclusive, essa semana eu estava lá no canal do Merlin. Ele estava reagindo ali a um vídeo que me indignou muito, mostrando ali um canal, né, um canal dito, desses canais ditos militares, né, que fala passando um pano terrível ali para esse batalhão neonazista Azov, né? É uma coisa completamente absurda. O cara chegavam a mostrar ali a declaração do líder do partido neonazista Azov dizendo que não era nazista. Ou seja, os caras estão chamando um nazista assumido, porque ele é assumido, não disse naquela reportagem, mas é um neonazista que inclusive faz saudações nazistas, para dizendo que não é nazista, como prova de que não há nazismo no Batalhão Azov. Olha só como esses caras são cretinos, né? E isso o YouTube não proíbe, né? Isso o YouTube não proíbe. Só proibiu o idiota no Monark, né, naquele caso, porque para criar repercussão, né, para fingir que coíbe o pensamento de extrema direita no Brasil, quando na verdade muito desse pensamento está sendo propagado pelo próprio YouTube. Mas vamos continuar aqui. Por aqui, a ascensão dos grupos de extrema direita foi constatada pelo mapa elaborado pela antropóloga Adriana Dias, que se dedica a pesquisar o neonazismo brasileiro desde 2002. Ela mostrou que existem pelo menos 530 núcleos extremistas, em um universo que pode chegar a 10 mil pessoas. Isso representa um crescimento de 270,6% de janeiro de 2019 a maio de 2021. Esse contingente coloca o Brasil na 7ª posição em um ranking sobre o crescimento do nazismo elaborado pelo portal SaferNet Brasil.
Nesta reportagem, a Sputnik Brasil investigou quem são os nazistas brasileiros a partir de importantes questionamentos: onde estão, o que planejam e por que estão interessados no conflito na Ucrânia. São perguntas que carecem, além de respostas precisas, de uma ampla investigação por parte das autoridades. Aqui ele está mesclando outras reportagens, né? Mas é interessante, passando aqui, ó. Zelensky já defendeu o batalhão neonazista Azov na Fox, né? São o que são, ou seja, e daí se são nazistas, né? Continuando aqui, afinal, apesar da lei, como será mostrado em imagens nestas reportagens, ainda é possível encontrar no país adeptos dos ideais nazistas, genocidas e racistas de Adolf Hitler e dos diversos movimentos de extrema-direita, entre integralistas e as muitas variantes do ultranacionalismo, difundido entre grupos menores, mas não menos perigosos, que também praticam xenofobia, racismo e antissemitismo, e partilham da crença de que o mundo é controlado por banqueiros judeus. Teorias da conspiração são amplamente difundidas entre os grupos de onde cresce o broto do neonazismo brasileiro. O sociólogo Leonardo Puglia, da Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro, explicou que as variantes da extrema-direita se assemelham em muitos pontos, principalmente no conservadorismo das tradições raciais e de classe, que mantém uma ideia utópica de pátria. A principal diferença é que a extrema-direita é radical e, ao defender suas bandeiras, quer eliminar o adversário. Páginas se proliferam como vírus. Os neonazistas brasileiros apresentam suas páginas e publicações nas redes sociais sem nenhum pudor. Seu objetivo é recrutar seguidores e promover uma fagulha e um palheiro. Se uma página é derrubada, em seguida aparecem outras. As publicações, no entanto, mudam pouco, voltando a trazer o mesmo conteúdo: discurso de Hitler, memes antissemitas, ataques à Rússia e ao presidente Vladimir Putin, ódio aos comunistas e, é claro, teorias da conspiração. Aqui temos um caso, né? Uma conta banida. O Telegram baniu a conta com o número virtual de Estados Unidos, que era dona desse e de outros. As funcionalidades do canal são preservadas, mas com o banimento, o dono do canal é impossível transferir propriedade e apagar o canal. Não tem como tirar a conta banida para a propriedade do canal passar para outro ADM. O canal tem uma hierarquia para proteger a propriedade do canal, mas a conta banida foi justamente a conta de fundo. A maior suspeita é que o banimento esteja ligado ao banimento do bot TaiaBot. E o receio é que o banimento seja devido à interferência do governo. O bot era usado para administração de grupo e usado na marca da Microsoft chamada TayTweets. Por isso a suspeita é que ele foi banido por direito autoral. Já foi mandado vários e-mails para o Telegram, mas sem resposta. A última esperança é que a conta banida desapareça depois de um ano. Tá aí, né? Vocês podem ver. Administradores da página neonazista dizem que vão criar outras após o Telegram derrubar publicações por conta de violações de regras. É interessante, né? O nome do grupo é politicamente incorreto, né? Para tu ver bem como é que eles souberam usar essa tática, né? De supostamente dizer que são contra o politicamente correto, com uma desculpa esfarrapada, pessoal, para cometer racismo, para cometer ataques contra homossexuais, contra mulheres, né? É sempre a mesma desculpa. O país está chato, os politicamente corretos reclamam de tudo, né? Como se não existissem crimes, né? Como se eles tivessem liberdade, quisessem liberdade para cometer seus crimes, né? Aqui, ó. O Canais Antissemitas BR, presente em algumas redes, reúne milhares de publicações indicando os mais recentes canais neonazistas e antissemitas que foram abertos. Em outras ocasiões, são apresentados livros digitais ou mesmo links para sites onde estão armazenadas grandes bibliotecas online. Nesses portais são feitas publicações dos ministros e generais de Hitler, bem como dos diversos livros que promovem a pureza da pátria e negam o Holocausto. Os canais antissemitas Brasil, o Canais Antissemitas BR é atualizado diariamente e há inclusive uma página reserva com o mesmo nome, com backups atualizados caso outra seja derrubada. Vocês podem ver aqui, né? Print de um canal declaradamente antissemita e compartilhe outras páginas.
e sites com conteúdo de extrema-direita, inclusive nazista. Aqui. Embora haja diversas páginas em muitos idiomas, como a Nostra Lucha, em espanhol, mas com milhares de brasileiros, enaltecendo a sociedade desejada por Adolf Hitler, chamaram atenção as páginas de revisionismo histórico, desfragmentando a sociedade e Nazi Talk. As três, em especial, compartilham vídeos e aulas defendendo uma sociedade centrada na figura de um Estado opressor. As publicações também questionam a origem da escravidão na América Latina e as mortes durante o Holocausto, defendendo a tese de que globalistas criaram uma narrativa para oprimir as liberdades das pessoas. De onde vem essa palavrinha, hein, pessoal? Quem mais usa essa palavrinha aí nas redes sociais, hein? Globalistas, né? Desconfiem muito de quem usa essa palavra, tá, pessoal? Globalistas, tá? Desconfie muito. O canal Nacionalistas, por sua vez, enaltece a figura de Adolf Hitler a partir do que entendem por uma visão cristã do histórico chefe de Estado alemão. Atividades nazistas em público, com pichamentos de calçadas com a suástica em Ribeirão Preto, em São Paulo, ganham homenagens com fotos e publicações especiais, levando para o site. Nele esconde-se uma teia de teorias que explicam os mais diversos eventos no mundo sob argumentos absurdos, como o de que a Europa é varrida por uma onda comunista e de que a vacina é um instrumento de controle social. Vocês podem ver, né? Quanta gente aí não caiu nesse bait da vacina, né? Como controle social. Aqui. Suásticas, caveiras, tatuagens de símbolos nazistas adornam soldados da unidade Azov que se rendem a Azovstal. Glória à Ucrânia. Como vocês podem ver, né? O cara mostrando ali uma rendição dos seus amiguinhos nazistas e ainda glorificando aquilo, né? Eu já mostrei esse vídeo aqui no meu canal, tá, pessoal? Tem esse vídeo no meu canal da rendição deles, mostrando várias tatuagens ali com símbolos nazistas, né? E a Rússia procurou, né? Justamente esses símbolos aí acabaram se voltando contra eles, né? Que a Rússia justamente procurava no corpo dos soldados que se renderam tatuagens nazistas, né? Quem tinha tatuagem nazista era separado lá para ser julgado separadamente, né? Provavelmente tendo a pena maior. O canal Bielcom, com mais de 15 mil seguidores, compartilha fotos de soldados neonazistas ucranianos, enaltecendo os símbolos do nazismo. Tem gente que ainda tem a cara de pau de dizer que não há nazismo na Ucrânia, né? Imagina se tivesse. Há outros canais menores, como o Conselho Conservador Identitário Nacional, com um pouco mais de 1.000 participantes, e outros maiores, como o Cristãos pela Pátria, com quase 9.000, que recentemente compartilhou trechos do livro Mein Kampf, Minha Luta, em português, de Hitler, e teorias da conspiração envolvendo Winston Churchill e o satanismo. São apenas exemplos e, nas imagens expostas nesta reportagem, evitou-se ao máximo publicizar o imenso material racista e de ódio espalhado por esses grupos. Com o crescimento quase diário de novos adeptos, as páginas se proliferam pelas redes como um vírus. Pequenos acontecimentos no mundo são transformados em latentes evidências de que o planeta é governado por esquerdistas. Quem é que falava isso, hein, pessoal? Quem é que fazia isso, hein? Quem era o velhinho, né, que ia pro YouTube e ficava pegando qualquer fato isolado ao redor do mundo dizendo que era culpa dos esquerdistas, hein, pessoal? Quem era, né? É um tal de Olavo de Carvalho, não era isso? Né? Continuando aqui, ó. Mein Kampf, a luta que não acaba. Canal Cristãos pela Pátria. Olha, vejam só, hein? Página Cristãos pela Pátria compartilha livro de Adolf Hitler. Como explicou Leonardo Puglia, eles se movem por uma utopia, um retorno a um passado ideal, onde não existe esquerda e ela é vista como um mal. A extrema-direita se apresenta como conservadores e liberais, buscando aceitação social, mas eles estão longe de Edmund Burke, John Locke e Adam Smith. Claro, né? No Brasil, liberais,
monarquistas, conservadores, estão lado a lado com nazistas, pessoal. A gente viu isso nas manifestações. A gente viu ali bandeirinha nazi, do lado de bandeirinha ANCAP, do lado de bandeirinha da bandeira do Império, né? Do Brasil Império, né? Ao lado de bandeira integralista. Então vamos parar com esse negócio, né? De ficar achando que liberais estão contra Bolsonaro, que conservadores de verdade estão contra Bolsonaro, porque na hora da crise esses caras se unem, tá? Se unem para poder promover o nazismo. É isso, essa que é a verdade. Continuando aqui. Segundo ele, esses grupos atuam na política como o objetivo de restaurar um passado. É a revolução conservadora que movia o fascismo. Na prática, o principal eixo que move a extrema-direita é o anticomunismo. Ela se move querendo eliminar a esquerda. A extrema-direita quer destruir qualquer bandeira progressista, pois se sente ameaçada pela conquista de direito desses grupos, que a ameaçam na hierarquia social. Tá vendo, pessoal? Essa é a diferença. Acima de tudo, os neonazistas eles não defendem a igualdade, eles defendem a hierarquia, né? Os juízes não estão aplicando a legislação. A Ação Integralista Brasileira, AIB, nasceu nos anos 1930 a partir de um descontentamento generalizado com um conjunto de fatores sociais. O período tornou fértil a teoria de um movimento que se propunha construir uma nova sociedade, cujos pilares seriam a renovação espiritual frente ao materialismo capitalista, a disciplina, a hierarquia e o fortalecimento do Estado, destruindo a velha sociedade do liberalismo desenfreado, do individualismo egoísta. No Brasil, um país amplamente miscigenado, o integralismo retirou a discussão sobre a questão racial do campo das ciências e da razão e o transportou para o campo da moral e dos valores. A negação do racismo foi, inclusive, utilizada como marco divisório entre o integralismo e o nazismo alemão, possibilitando às lideranças integralistas no Brasil a elaboração de um discurso crítico ao nazismo e, ao mesmo tempo, imperialismo racista. De lá para cá, entretanto, o nazismo alemão foi apenas um direcionamento ideológico para os novos nazistas que surgiram, também chamados de neonazistas. Esses grupos atualmente não mais se escondem. Eles andam soltos, livres, por vezes debochando do trabalho das autoridades, que sofrem com a cadeia de dificuldades impostas pelas gigantes redes sociais para encontrá-los. Embora não haja um número preciso, com segurança pode-se dizer que, para cada página fechada por determinação da Justiça, no mínimo outras duas são criadas em seguida. O trabalho das autoridades da Polícia Federal e do Ministério Público tem sido implacável, embora insuficiente diante da complexidade do problema. Eu tenho dúvida se tem sido implacável mesmo, né? Eu tenho sérias dúvidas quanto ao sistema, até mesmo o interesse de coibir esses grupos, né? Continuando aqui. Para a advogada Flávia Cury, que acompanha casos envolvendo nazismo na justiça, há muitos anos existe uma evidente falta de aplicação da lei que deixa clara a tipificação do crime. Para ela, os juízes não estão aplicando a legislação. O que acontece é que a lei engloba hipóteses satisfatórias, mas a pena é baixa. A lei precisa ser mais rígida, possivelmente tratar o nazismo como um crime hediondo, como é o racismo. Essa onda conservadora crescente no mundo e no Brasil é um parque de diversões dos neonazistas. O artigo 20 da Lei 7.712 determina que é crime fabricar, comercializar e distribuir símbolos para divulgação do nazismo. A advogada explicou que eles, neonazistas brasileiros, estão na internet agindo livremente, sendo poucos os casos de condenação na justiça brasileira por apologia ao crime. Cury relembra o emblemático caso de Antônio Donato Pereira, preso em São Paulo pela delegada Paloma Bolson, especialista em crimes virtuais. Donato chegou a dizer que tudo não passava de uma brincadeira, mas a delegada mostrou imagens das redes sociais do criminoso com dizeres racistas e outra incitação ao ódio contra minorias. Ele foi acusado de apologia ao nazismo e corrupção de menor após publicar uma foto em suas redes sociais na qual aparecia estrangulando um morador de rua em Belo Horizonte. Na página 50 de seu processo,
A juíza descreveu, conforme relembrou Fávia Cury, os tipos de materiais encontrados na casa do criminoso, entre eles um envelope com uma carta do presidente Jair Bolsonaro. Seu conteúdo é segredo de justiça. Oh, que coisa, hein? Bolsonaro enviando uma carta para o neonazista. Por que será, né? Bom, agora o assunto fica um pouquinho mais sério, né, pessoal? Vou ter que fazer um relato pessoal aqui, tá? Nós vamos ucranizar o Brasil. No dia 30 de 2020, em Brasília, um grupo de pessoas marchou com máscaras brancas, roupas negras e tochas diante do Supremo Tribunal Federal, cuja sede foi alvo de disparos de fogos de artifício. Um dia depois, uma manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, chamou atenção pelo uso de um símbolo peculiar, a bandeira da Ucrânia. O estranhamento foi maior ainda pelo fato de que, entre as bandeiras hasteadas em um carro de som, não haver apenas aquelas com as cores oficiais do país, amarelo e azul, mas também rubro-negras, do Pravi Sector, setor direito em português, grupo extremista proibido na Rússia. Esse setor direito é o grupo que promoveu ali o golpe na Ucrânia, né? Grupo formado por organizações neonazistas assumidas, né? Bom, vamos aqui, né? Ó, canal em rede social defende o projeto de ucranizar o Brasil e relembra o golpe de Estado na Ucrânia em 2014, também conhecido como Euromaidan. Tá aqui, ó. E esse aqui, pessoal, vou dar só para falar aí um relato pessoal. Esse indivíduo aqui, eu fiz vídeos aqui com críticas a ele, né? Porque esse indivíduo se chama Alex Silva. Ele já trabalha há muito tempo fazendo promoção do fascismo nas redes sociais, no Telegram, tá? Eu já denunciei isso, eu fiz no meu canal, fiz reacts ao vídeo dele em que ele pedia a intervenção militar no Brasil, tá? E aí o que esse cara fez? Esse cara pegou uma foto minha, né? Deu print e colocou lá no canal do Telegram dele me ameaçando. É porque eu falei mal dos mercenários brasileiros, que como ele foram lutar na Ucrânia, né? Quer dizer, esses caras, eles não aceitam crítica, né? Eu não posso falar mal dos mercenários da Ucrânia, eu tenho que aplaudir, né? Eu tenho que aplaudir que esses caras vão lá lutar a favor de um país fascista, né? E ficar calado, tá? Queria responder, senhor Alex Silva, eu tenho a minha liberdade de expressão e eu vou utilizar, tá? Você pode me ameaçar à vontade, mas eu tenho a minha liberdade de expressão e eu vou utilizar, tá bom? E você é um covarde, tá bom? Vamos continuar aqui. Continuando aqui, para você ver o nível, né? Esse cara e aquele cretino daquele jornalista chamado Cabrini entrevistou esse cara aqui, ó. Botou esse cara lá no alto, como se esse cara fosse um herói. Um grande herói que luta pela Ucrânia. O Cabrini é um jornalista ridículo. É um jornalista cúmplice. Ele está sendo cúmplice disso aqui, tá? Estou fazendo denúncia aqui. O jornalista Cabrini está sendo cúmplice desse cara aqui. Porque o jornalista Cabrini, se fosse jornalista de fato, se usasse o mínimo que se pede de um jornalismo, ele teria ido, pesquisado e teria encontrado informações que esse cara aqui espalha o fascismo na internet. Que o senhor Alex Silva é um fascista, não é um herói. Mas não, ele fez uma reportagem, senhor jornalista Cabrini fez uma reportagem exaltando esse cara aqui. Então, o senhor jornalista Cabrini, ele deve explicações não a mim, mas ao seu próprio público, tá? Olha só o que ele botou aqui, ó. Tudo começou assim. Brasileiro que vive na Ucrânia faz um vídeo mostrando como os ucranianos se livraram do comunismo. E o Brasil entendeu que chegou nossa hora. Vamos fazer parte dessa verdadeira revolução civil que lutará até o fim pela liberdade no Brasil. A Ucrânia ficou legal sim, né? A Ucrânia ficou muito legal. A Ucrânia já perdeu 6 regiões. 6 regiões para a Rússia. 6 regiões que estou querendo dizer como se fossem estados brasileiros, tá? Estado lá é região, se fala, né? 6 regiões, tá bom?
É o país falido, um país despedaçado por uma guerra, um país cujo presidente não está nem aí para a sua própria população, transforma a população em bucha de canhão, enriquece matando a própria população. Esse é o futuro que esse cara quer para o Brasil, né? É isso aí que é ucranizar, é fazer o seu país perder vários pedaços, né? E se envolver numa guerra estúpida e a morte da maioria da população. É isso que você quer para o Brasil, né? Falando para vocês agora que estão assistindo, é isso aí que você quer para o Brasil? É? O Brasil despedaçado, como acontece com a Ucrânia? Fica a reflexão aí. Aqui, ó. O movimento de extrema-direita paramilitar, falando do setor direita, né? O movimento de extrema-direita paramilitar nasceu em novembro de 2013, durante o golpe Euromaidan, apoiado pelo Ocidente que derrubou o governo ucraniano da época. O Pravý Sektor tornou-se um partido político em 2014 e contribuiu para os diversos crimes no leste do país, inclusive com a participação de Dmitry Yarosh, líder do grupo, na criação de uma prisão no aeroporto de Mariupol, a qual os carcereiros chamavam de biblioteca. Lá os moradores da cidade foram submetidos a espancamentos e morte por tortura. A biblioteca era chefiada pelo Serviço de Segurança da Ucrânia, SBU, na sigla em ucraniano. Aqui, ó. Liberdade para os brasileiros. Nosso objetivo é a bandeira do Brasil ser a bandeira de uma nação livre e soberana. Ah, tá bom, é isso? Isso aí que é a bandeira do Brasil que eles querem, né? Ah, a bandeira do Brasil não pode ser vermelha, mas pode ser essas coisas escrotas aqui, né? Essa coisa ridícula aqui, né? Ó, vídeo que circula nas redes sociais mostra como deve ser o golpe de Estado no Brasil e pede ucranização do Brasil, né? Ou seja, pede que o Brasil se torne um país falido e despedaçado. É isso que eles querem, né? No Brasil, voltando aos acontecimentos em maio de 2020, manifestantes carregavam, além das bandeiras da Ucrânia, mensagens como "Chegou a hora de ucranizar". O deputado federal Daniel Silveira, PTB do Rio de Janeiro, publicou em suas redes sociais: "Está na hora de ucranizar o Brasil. Quem sabe o que foi feito por lá entenderá. Mas qual seria o sentido de ucranizar o Brasil?" Ou seja, Daniel Silveira, né? Aquele que o Bolsonaro deu a graça, né? Continuando aqui. No caso da Ucrânia, há uma complexa relação de controle e expulsão de um passado considerado ingrato. A disputa simbólica em torno da temporalidade pós-soviética tornou-se particularmente latente depois do Euromaidan. Essa grande descoberta nacional foi criada a partir de uma violência simbólica e física, acompanhada de discursos abertamente conservadores e reacionários. Vingativa e ultranacionalista, foi a partir dessa temporalidade em aberto que os ucranianos lutaram contra Viktor Yanukovych. O Euromaidan é, em síntese, um grande movimento de ruptura política a partir de uma luta armada nacionalista calcada em plataforma de ódio ao passado comum comunista soviético. Tá aqui, ó. O canal compartilha fotos do regimento Azov e caminho para que os brasileiros se tornem mercenários na Ucrânia. Como eu falei, esses mercenários, pessoal, eu acho um absurdo. Eu fiz vídeos falando sobre isso, que até publicações de esquerda estejam relativizando esses mercenários, né? Quando aquela mulher lá morreu, aquela tal de Thalita Cabral, eu fiz vídeo aqui, veio um monte de neonazi me ameaçar, né? Pra tu ver. E apesar disso tudo, tem gente que ainda acha que aquela mulher era de esquerda. Tomem vergonha na cara. Tomem vergonha na cara. Como é que a mulher é de esquerda se eu falo mal dela e vem um monte de neonazista ameaçar? Aprendam mais sobre o que está acontecendo na Ucrânia antes de comentar besteira. Continuando aqui. No Brasil, setores do liberalismo começaram a desenvolver estratégias de ação política que resultam na formação de uma série de organizações. O termo liberdade foi reduzido à liberdade de mercado, constantemente ameaçada pelas políticas públicas de um Estado visto como controlador. Ao mesmo tempo, essa liberdade é colocada em oposição à igualdade, que, enquanto um ideal de esquerda, revela-se uma ameaça. Recentemente, com multidões muito heterogêneas,
As principais ruas do país foram inundadas de cartazes, faixas e palavras de ordem em defesa da liberdade, da família e do mercado, contra os parasitas do Estado e com um grande saudosismo, para recuperar uma suposta identidade nacional degradada ao longo das últimas décadas. Alguns pediam até mesmo intervenção militar já. Aqui, não demorou para que setores da direita passassem a reivindicar conflitos políticos e sociais, como os deflagrados na Ucrânia em 2013. O Euromaidan, que levou à queda de um presidente eleito, é reivindicado como inspiração, por meio de braços armados na reconquista de um nacionalismo original e homogêneo. No caso brasileiro, segundo os extremistas, os que impediriam a recuperação de um ideal de unidade nacional seriam notadamente o legislativo e o judiciário. Ou seja, eles querem só o Bozo governando, como um ditador. É isso que eles querem. E eles não se escondem isso, Aqui, demoníaco. O batalhão Azov da Ucrânia, o músculo do Deep State, encena sua própria versão da cerimônia nazista da Catedral da Luz. Catedral da Luz de Lichtenstein foi uma das principais características estéticas do comício do Partido Nazista em Nuremberg, em 1934 e 1938. Tá aqui, Tá aqui, E tem gente que ainda diz que não existe nazismo na Ucrânia. Ah, foi uma desculpa do Putin para evadir. Foi uma desculpa. Tá bom, estão vendo aqui a desculpa, Tá aqui, Vão dizer que isso aqui é um agente de Putin também, fingindo que é nazista, é isso? Ah, tomem vergonha, ações do Batalhão Azov são enfatizadas por um dos canais de extrema-direita nas redes sociais. Para Leonardo Puglia, ucranizar o Brasil significa criar grupos paramilitares de direita para eliminar a esquerda do país. Isso passa pela possibilidade de uma guerra civil aberta e da penetração no aparelho do Estado. Nesse sentido, lembrou, grupos de extrema-direita ganharam protagonismo na Ucrânia e, a partir de seus vínculos com o neonazismo, foram incorporados ao governo, como o Batalhão Azov e o Pravi Sector. Primeiro encontro em São Paulo. Foto que circula no WhatsApp divulgando encontro sobre estratégias para ucranizar o Brasil e derrubar o governo democraticamente eleito. Tá aqui, você pode ver. Os Azov estão entre nós. No último dia da vitória, data que representa formalmente a derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, celebrada no 9 de maio, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky compartilhou uma imagem de um soldado ucraniano usando o emblema da Cabeça da Morte, uma unidade da elite da SS nazista. Embora a foto tenha sido logo excluída de suas mídias sociais, o Ministério da Defesa da Ucrânia também publicou a foto. Embora a relação seja evidente, parte da imprensa ocidental tentou minimizar a presença de neonazistas nos batalhões ucranianos. Enquanto isso, neonazistas de diversos lugares do mundo buscam explorar a ofensiva militar da Rússia na Ucrânia para seus próprios fins, incluindo a oportunidade de cometer atos sanguinários e transformar a ex-República Soviética em um refúgio para nacionalistas brancos. Combatentes voluntários inundaram sites ocidentais todos os dias desde que a Rússia lançou sua operação. Os fóruns têm sido usados para organizar caronas para a luta contra Moscou e até para financiar mercenários. Está vendo? É isso que eu estou falando, pessoal. Os mercenários brasileiros foram lá, pediram para entrar, pediram ao batalhão neonazista Azov para serem voluntários, para lutar como voluntários na Ucrânia. É isso que está acontecendo, é isso que a mídia esconde. A mídia esconde porque a mídia é aliada dos Estados Unidos, que é aliada da Ucrânia. É simples assim. Continuando. Ainda assim, muitos que viajam o fazem a reboque da ignorância. Finalmente, ao conhecer o Batalhão Azov, a milícia neonazista que foi usada para reprimir a dissidência após a derrubada da liderança eleita da Ucrânia em 2014, revelam-se constrangidos com a realidade do conflito e deixam o país, relatando desorganização nas fileiras ucranianas e muita corrupção, a partir das armas do Ocidente e da OTAN, organização do Tratado do Atlântico Norte, que chegam à Ucrânia. Desde o início dos conflitos brasileiros têm se organizado em grupos nas redes sociais para compartilhar informações sobre como entrar no país como mercenários. Existem diversas vaquinhas circulando pela internet, assim como recrutadores inspirados na possibilidade de, ao fim do conflito no continente europeu, iniciar o processo de ucranizar o Brasil. Na página Ucraniza Brasil, diversos mercenários brasileiros na Ucrânia aparecem em vídeos fazendo chamados à população para derrubar o governo. Publicação de Alex Silva em suas redes sociais sobre curso de treinamento no Brasil e na Ucrânia. Olha aqui, pessoal, Olha só,
Para maiores informações sobre o treinamento da Ucrânia no Brasil, favor em estar em contato. Tá vendo? Esse cara é um criminoso, pessoal. Esse cara é um criminoso. Isso aqui o senhor Cabrini não mostra. Senhor Cabrini, por favor, jornalista Cabrini, por que você não mostrou que esse cara treina mercenários? Porque esse cara faz treinamento para dar golpe no Brasil, senhor jornalista Cabrini. Ainda há tempo, senhor jornalista Cabrini. Limpe sua biografia, né? Não deixe essa mancha na sua biografia, né? Não deixe a sua família saber que você fez vídeo, né? Reportagem apoiando o nazista Alex Silva, senhor Cabrini. Continuando aqui, ó. A Sputnik Brasil contou nos últimos meses a história de alguns deles e recentemente acompanhou as redes sociais de 2 brasileiros que ainda lutam ao lado das forças ucranianas, Alex Silva e Cristiano Mariano. Na internet, eles são propulsores da escalada dos movimentos extremistas, promovendo recrutamentos e ações propagandistas para jovens que, após frustrações e isolamentos sociais, decidem se radicalizar e cultivar o ódio contra outros grupos. Em suas redes, eles relatam o dia a dia dos conflitos, assim como o medo dos implacáveis bombardeios russos. No dia 12, o Ministério da Defesa da Rússia publicou dados sobre a quantidade de mercenários estrangeiros na Ucrânia. Segundo os dados atualizados pela pasta, desde o início da operação russa na Ucrânia, em 24 de fevereiro, chegaram ao país 46 mercenários brasileiros. Dessa quantidade, 19 foram eliminados, 18 deixaram o território da Ucrânia e 9 ainda se encontram atuando ao lado das forças ucranianas. Bom, pessoal, pelo menos identificados, que eu tive notícia, foram 3, né? Que é o tal de Burguiró, a Thalita do Vale, né? E tem também um outro, né, que morreu antes desses 2, que agora não me lembro o nome, mas pelo menos 2 mortos foram identificados, né? E por isso que eu até me questiono sobre o número 19 eliminados, né? Ou esse número está errado, ou talvez essas pessoas, esses brasileiros aí sejam tão clandestinos que nem na mídia saiu a questão da morte deles, né? O que é uma coisa bastante estranha. Será que são brasileiros que não têm contato com familiares aqui? São brasileiros que viviam na Europa, né? Realmente são questões muito estranhas, né? Ou estão lá como desaparecidos e ainda não divulgaram a morte, né? Porque é muito estranho que tenham morrido 19 brasileiros e tenha sido divulgado pela mídia apenas 3, né? Ainda mais que a mídia adora, né, fazer um proselitismo, fazer uma homenagem póstuma, né, para esses mercenários que foram para lá, né? Então a mídia também é cúmplice desse neonazismo que tem assolado o Brasil. Bom, pessoal, tá aí. Achei essa reportagem importante. Eu sei que nem todo mundo gosta de quando eu gravo a tela assim, mas eu acho que isso aqui era importante porque era necessário ler e comentar esse artigo todo. Então, o link para esse artigo vai estar, obviamente, na descrição. Compartilhem esse vídeo aí nas redes sociais, nos blogs, em todo lugar, tá bom? Porque isso aqui é muito importante e, geralmente, o YouTube não dá tanta visualização quando o assunto é delicado desse jeito, né? Mas, você compartilhando nas redes sociais, isso aqui vai se tornar mais visto, apesar de um possível problema relacionado ao algoritmo, né? Bom, pessoal, se você for novo aqui, se inscreva, clique no sininho, ative nossas notificações, vai vir aqui todo dia e tem vídeo quase todo dia. Também entre na nossa comunidade do VK, que o link vai estar na descrição. VK, Telegram, TikTok, os links vão estar na descrição. E nessa comunidade do VK eu posso postar vídeos que eu não posso colocar aqui no YouTube. E você também pode doar para o nosso Pix, o número vai estar embaixo na descrição. Só através desse Pix eu recebo algum dinheiro, alguma renda com o trabalho informativo que eu faço aqui. Obrigado e até a próxima. Compartilhe, ajude a espalhar a verdade, que isso é muito importante.